Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Salmo Responsorial, que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira de cinzas. O Salmo famosíssimo, o Miserere, é número 50 ou 51, dependendo da sua tradução, e ele diz assim para nós: Misericórdia ao Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Amados irmãos e irmãs, eu quis escolher um versículo deste salmo para ajudar na nossa reflexão de hoje. O versículo que eu escolhi é o versículo que fala: foi contra vós, só contra vós, que eu pequei. Ora, o salmista está dizendo o seguinte, que todo e qualquer pecado não é contra as pessoas, é contra Deus. Como entender essa teologia, vamos dizer assim, do pecado, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, alguns vão dizer, quem acredita que de fato foi Davi que escreveu os Salmos, existem discussões teológicas sobre isso, que esse salmo surge do momento em que Davi comete um grande pecado contra Betsabé e o assassinato de Urias. Para quem quiser saber melhor, dá uma lida lá em 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Davi tinha feito um pecado que a priori não parece ser contra Deus. É contra pessoas. E poderia também ser contra si mesmo. Ora, mas se o pecado é contra alguém ou contra si mesmo, onde é que está Deus aqui na história? Amados irmãos e irmãs, o que é o pecado? É transgredir a vontade de Deus. Em primeiro lugar, em relação aos outros. Vamos pensar um pouco. O que é que Deus pensa em relação às pessoas? Quando eu olho, por exemplo, para o livro do Gênesis, eu entendo que tudo que Deus criou é algo bom. Desde, por exemplo, as pessoas, como também a natureza, como, por exemplo, todas as coisas que são criadas. E quando nós entendemos essa realidade, a gente começa a compreender claramente que todas as vezes que eu faço alguma coisa contra aquilo que Deus propôs inicialmente, eu estou pecando contra aquilo que é a vontade de Deus. Porque Deus quer que o outro tenha dignidade, que o outro seja bem tratado. Inclusive aparece muito isso no Evangelho, quando Jesus coloca para a gente várias e várias vezes coisas desse aspecto, De que é preciso amar o próximo como a si mesmo, perdoar o próximo como a si mesmo. Então, é preciso você começar a entender por aí. Mas e comigo? Como entender essa realidade? Primeiro, tem uma coisa bem interessante lá no livro de Lucas, no Evangelho de São Lucas. O evangelista coloca para a gente o texto do filho pródigo. No filho pródigo, o filho, no final das contas, ele pega a herança, gasta tudo, e no final das contas ele fez um pecado contra si mesmo, Ou seja, ele denegriu a si. Só que o filho volta e diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço mais ser chamado teu filho. Percebeu que o filho pródigo não fala que ele pecou contra si, mas contra Deus? Por quê? Porque no final das contas, a gente tem que entender que toda e qualquer ação contra mim, entre aspas, no final das contas é uma ação contra Deus, porque Deus nos criou para o amor. A nossa vocação é a santidade. A nossa vocação está em fazer a vontade de Deus. Então, todas as vezes que eu busco me autodestruir, que eu busco vícios errados, escolhas erradas que me distanciam do caminho de Deus, no final das contas, essencialmente, eu estou indo contra a vontade de Deus. Eu estou indo contra o desejo de Deus. Amados irmãos e irmãs, quando a gente vai entendendo isso, eu começo a pensar melhor. Nossa, o que é que eu posso fazer nessa quaresma? Amar-me mais, escolher coisas melhores para mim, retirar do meu lado os vícios, tirar aquilo que me autodestrói. É rede social que te autodestrói? Tira. Viver fofocando que te destrói? Retira. Contato com algumas pessoas que te tiram de perto de Deus porque te autodestrói? Tira. Algumas práticas? Retira. É agora o meu jeito que eu trato meu esposo, minha esposa, meu filho.
É o jeito que eu trato as pessoas no meu trabalho. Retira. Isso é um pecado contra Deus. E obviamente o salmista está nos convidando a isso, né? Que nessa quaresma, então, entendamos isso. Senhor, é contra ti que eu pequei. Eu quero mudar de vida. Misericórdia de mim, porque meu coração é ruim. Eu preciso mudar. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.